No coração pulsante do Rio de Janeiro, onde o sol acaricia a areia de Copacabana e o ritmo do samba ecoa pelas ruas, o Aeroporto Internacional do Galeão é um mosaico de movimento. Pessoas de todos os cantos do mundo cruzam seus corredores, carregando malas, sonhos e histórias. Entre elas, um homem de pele escura, com um sorriso que ilumina como o Maracanã em noite de final, caminha com passos leves, quase dançantes. Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, o rei do drible, o ídolo que fez o mundo se apaixonar pelo futebol brasileiro, está ali, discreto, como se fosse apenas mais um passageiro. Ele veste uma camiseta simples, um boné inclinado sobre os olhos e arrasta uma mala pequena, sem alarde. Hoje, ele não é o astro do Barcelona ou o herói da Copa de 2002. É apenas Ronaldo de Assis Moreira, um carioca que quer embarcar para São Paulo, onde participará de um evento de caridade para crianças carentes. Mas, naquele terminal lotado, sob as luzes fluorescentes e o zumbido constante dos anúncios, uma tempestade está prestes a se formar. Uma que testará sua paciência, sua humildade e sua força interior. Ronaldinho sempre viveu com os pés no chão, mesmo quando o mundo o colocou no topo. Sua manhã começou como tantas outras. Acordou cedo, antes mesmo do sol despontar, e correu pela orla de Copacabana, sentindo a brisa salgada do mar. Enquanto corria, os fones de ouvido tocavam uma música de Jorge Ben-Jor, e ele acenava para os vendedores de água de coco, que o reconheciam com sorrisos tímidos. "Rodinho, faz um gol pra gente hoje?" gritou um deles, e Ronaldinho respondeu com uma risada, aquele riso que é quase uma assinatura. De volta ao seu apartamento modesto, ele preparou um café forte, daqueles que cheiram a manhã brasileira, e sentou-se na varanda, olhando o morro ao longe. Era um ritual que o ancorava, que o lembrava de suas raízes em Porto Alegre, onde cresceu chutando bola nas ruas de terra com o irmão Roberto. Apesar da fama, dos troféus do Ballon d'Or, Ronaldinho nunca se deixou seduzir pelo ego. Ele amava a simplicidade. Um pagode com amigos, uma roda de capoeira na praia, uma conversa com crianças que o viam como um super-herói. E hoje, sua missão era simples: pegar um voo para São Paulo, onde entregaria bolsas de estudo a jovens de comunidades carentes. Um projeto que ele abraçava com o mesmo entusiasmo que tinha ao entrar em campo. No Galeão, o movimento era frenético. Viajantes apressados arrastavam malas, famílias se despediam com abraços apertados, e o som dos alto-falantes anunciava voos para Brasília, Nova York e Buenos Aires. Ronaldinho caminhava pelo terminal com a naturalidade de quem já esteve em centenas de aeroportos. Ele carregava apenas uma mala de mão, com algumas mudas de roupa, um par de chuteiras para doar às crianças e seu inseparável toca-discos portátil, onde ouvia vines de samba nas noites tranquilas. Na fila do check-in, ele cumprimentou a atendente com um "bom dia" caloroso, entregando seu passaporte com aquele sorriso que desarma qualquer um. A moça, uma jovem de cabelos cacheados e crachá com o nome Cláudia, reconheceu o sotaque carioca e retribuiu o sorriso, mas seus olhos brilharam ao ver o nome no documento. "Seu Ronaldinho?" "O Ronaldinho?" perguntou, quase sussurrando, como se não acreditasse. Ele riu, baixando o tom. "Só Ronaldo hoje, tá? Tô de folga." Cláudia riu também, processando o bilhete com agilidade, mas não sem antes pedir uma selfie discreta, que ele concedeu com prazer. Mas enquanto Ronaldinho aguardava sua vez na área de segurança, um par de olhos o observava de longe. Diego Silva, um agente de segurança do aeroporto, estava postado perto da esteira de raio-x, com os braços cruzados e o queixo erguido. Diego era conhecido entre os colegas por sua postura arrogante, como se o distintivo em seu peito lhe desse o direito de julgar todos ao seu redor. Ele tinha pouco mais de 30 anos, cabelo curto e um olhar que parecia sempre procurar problemas. Para Diego, o Galeão era seu território, e ele gostava de exercer autoridade, especialmente sobre aqueles que, em sua visão distorcida, não pareciam pertencer. Ele já havia sido alvo de reclamações, uma família que o acusou de grosseria, um turista estrangeiro que disse ter sido humilhado, mas nada nunca colava. O aeroporto, sempre carente de pessoal, fechava os olhos para suas atitudes, e Diego sabia disso. Ele se achava intocável, um pequeno rei naquele reino de malas e detectores de metal. Quando Ronaldinho se aproximou da área de segurança, Diego o notou imediatamente. Não por reconhecer. Diego não era fã de futebol, preferia lutas de MMA e nunca se interessou pelas façanhas do camisa 10. O que chamou sua atenção foi a pele escura de Ronaldinho, o boné desleixado, a camiseta que não gritava riqueza. Para Diego,
Isso era o suficiente para acender um alerta. Ele se aproximou, interrompendo o fluxo da fila, e apontou para Ronaldinho com um gesto seco. Você, passaporte e bilhete agora. Ronaldinho, que estava tirando o cinto para colocar na bandeja, olhou para ele com calma, sem perder o sorriso. Tá aqui, chefe, disse, entregando os documentos. Diego pegou o passaporte e o examinou com uma lentidão deliberada, virando as páginas como se procurasse um segredo escondido. Ronaldo de Assis Moreira. Leu em voz alta, com um tom de desdém. Vai para onde? São Paulo, respondeu Ronaldinho, ainda tranquilo. Evento de caridade, coisa rápida. Ele tentou manter o tom leve, mas algo na postura de Diego, os olhos semicerrados, a mandíbula tensa, dizia que isso não seria uma verificação rotineira. Diego devolveu o passaporte, mas não antes de fazer mais perguntas. O que tem na mala? Por que tá viajando sozinho? Trabalha com o quê? Cada questão era disparada como uma acusação, e Ronaldinho, embora paciente, começou a sentir o peso do escrutínio. Ele respondeu com clareza, mantendo a compostura que aprendeu nos anos de pressão como jogador, enfrentando zagueiros, técnicos exigentes e multidões hostis. Sou jogador de futebol aposentado. Agora faço trabalho social, explicou, esperando que isso bastasse. Mas Diego não estava satisfeito. Ele riu. Um riso curto e sarcástico. Jogador de futebol? Sei. Todo mundo aqui é famoso. Ele fez um gesto para que Ronaldinho se afastasse da fila e o seguisse até uma área isolada, onde uma mesa de metal e uma cadeira solitária aguardavam. Preciso fazer uma verificação extra. Fica aí. Ronaldinho ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu, colocando sua mala na mesa. Ele sabia o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de tratamento. Em Paris, em Milão, até em Porto Alegre, já tinha sido alvo de olhares desconfiados, de perguntas que não faziam sentido. Era o peso de ser um homem negro no mundo que, muitas vezes, via sua cor antes de sua história. Diego abriu a mala de Ronaldinho e começou a revistar, tirando cada item com uma lentidão provocadora. As chuteiras, a camiseta do Flamengo, o toca-discos portátil, tudo era inspecionado como se escondesse um crime. O que é isso? Perguntou Diego, segurando o toca-discos como se fosse uma arma. Ronaldinho riu, tentando aliviar a tensão. É para ouvir samba, meu irmão. Quer que eu toque um cartola para você? Diego não achou graça. Ele jogou o toca-discos de volta na mala e continuou, agora olhando Ronaldinho de cima a baixo. Você não parece alguém que vai para evento de caridade. Tem certeza que é quem diz ser? Nesse momento, Ronaldinho sentiu uma pontada de indignação, mas a engoliu. Ele sabia que reagir com raiva só daria a Diego o que ele queria, uma desculpa para escalar a situação. Olha, meu amigo, disse com um tom firme mas respeitoso, sou Ronaldinho Gaúcho. Se quiser, posso te mostrar vídeos no YouTube, mas acho que a gente pode resolver isso rápido, né? Diego bufou, claramente incrédulo. Ronaldinho? Tá. E eu sou o Pelé. Fica quieto que eu vou checar isso. Ele pegou o rádio no cinto e chamou um colega pedindo uma verificação de identidade enquanto mantinha Ronaldinho sob vigilância. A cena começava a atrair olhares. Outros passageiros, na correria para seus voos, diminuíam o passo, curiosos. Uma mulher de meia-idade, Mariana Costa, que estava na fila atrás de Ronaldinho, reconheceu o rosto dele imediatamente. Ela era uma torcedora fanática do Flamengo e já tinha visto Ronaldinho jogar no Maracanã. Isso é um absurdo, sussurrou ela para o marido, que carregava uma mala de rodinhas. É o Ronaldinho. Por que estão tratando ele assim? Mariana, uma advogada que viajava a trabalho, decidiu não ficar calada. Ela se aproximou de uma funcionária da companhia aérea, uma mulher de crachá com o nome Lúcia, e explicou a situação. Olha, aquele homem ali é Ronaldinho Gaúcho, uma lenda do futebol. Ele está sendo segurado sem motivo. O voo dele é agora. Oh. Lúcia, que já tinha processado o bilhete de Ronaldinho, arregalou os olhos. Ela correu até o supervisor da área de segurança, um homem de pele clara e óculos de armação fina chamado Marcos, que estava verificando documentos a poucos metros dali. Marcos, tem um problema. O passageiro Ronaldo de Assis Moreira está sendo detido, mas ele é o Ronaldinho Gaúcho. O voo para São Paulo está quase fechando o portão. Marcos franziu a testa, confuso. Ele não era de acompanhar futebol, mas o nome Ronaldinho era impossível de ignorar. Ele se aproximou da área onde Diego interrogava Ronaldinho, que agora estava sentado na cadeira de metal, com a mala aberta e os pertences espalhados. Senhor Silva, qual é o problema aqui? Perguntou Marcos, com um tom que misturava autoridade e impaciência.
Diego, sem tirar os olhos de Ronaldinho, respondeu com arrogância. Esse cara tá dizendo que é famoso, mas não comprovo nada. Tô fazendo meu trabalho, checando uma suspeita. Ronaldinho, ouvindo a conversa, levantou a cabeça e falou, com a calma de quem já enfrentou estádios lotados. Seu Marcos, eu só quero pegar meu voo. Mostrei meu passaporte, meu bilhete, tudo certo. Se precisar, ligo pro meu advogado agora. Ele tirou o celular do bolso, mas Diego o interrompeu. Nada de celular. Fica aí até eu terminar. Marcos, percebendo que a situação estava saindo do controle, pediu para ver o passaporte de Ronaldinho. Ele examinou o documento, conferiu o bilhete no sistema e viu a foto de Ronaldinho no banco de dados da companhia aérea. Senhor Ronaldo, me desculpe por isso. Parece que houve um mal-entendido. Ele lançou um olhar duro para Diego, que parecia irritado por ter sua autoridade questionada. Silva, libera o passageiro. O voo dele está embarcando. Diego hesitou, claramente relutante, mas acabou cedendo, jogando os pertences de Ronaldinho de volta na mala com descaso. Tá, pode ir. Mas não ache que isso acabou, murmurou, baixo o suficiente para que só Ronaldinho ouvisse. Ronaldinho recolheu suas coisas com cuidado, fechou a mala e agradeceu a Marcos com um aperto de mão. Ele olhou para Mariana, que observava tudo de longe, e fez um gesto de gratidão, apontando para ela com um sorriso. Valeu, hein? Tô te devendo uma, disse, arrancando uma risada dela. Mariana acenou, orgulhosa por ter ajudado seu ídolo. Com passos rápidos, Ronaldinho correu para o portão de embarque, onde a equipe da companhia aérea o esperava com olhares ansiosos. Seu Ronaldinho, por aqui. O senhor é o último, disse uma aeromoça, guiando-o até o avião. Ele entrou na aeronave, guardou a mala no compartimento superior e se sentou, ainda sentindo o coração bater forte. Enquanto o avião taxiava na pista, Ronaldinho olhou pela janela, vendo as luzes do rio brilharem ao longe. Ele pensava no que acabara de acontecer. Não era só sobre perder um voo ou ser atrasado. Era sobre o peso de ser julgado por sua aparência, por sua cor, por existir num espaço onde alguém como Diego se sentia no direito de diminuí-lo. Ele pegou o celular, agora em modo avião, e começou a escrever uma mensagem para seu advogado. Mano, aconteceu uma coisa no Galeão. Um segurança me tratou mal, acho que por racismo. Quero fazer algo sobre isso. Ele não sabia ainda o quanto aquela mensagem mudaria as coisas, não só para ele, mas para o aeroporto, para Diego e para tantas outras pessoas que, como ele, já haviam sentido o veneno do preconceito. No fundo, Ronaldinho sabia que o jogo estava apenas começando. Ele não era de guardar mágoas, mas também não era de ficar calado diante da injustiça. Enquanto o avião ganhava altitude, ele fechou os olhos, imaginando o evento em São Paulo, as crianças sorrindo ao receber as bolsas de estudo, o som do samba que tocaria na festa. Mas, acima de tudo, ele pensava em como transformar aquela humilhação em algo maior, uma chance de mostrar que, assim como no futebol, na vida também é possível driblar o ódio e marcar um golaço pela justiça. O avião aterrissou em São Paulo sob um céu cinzento, com a garoa fina que é quase uma assinatura da cidade. Ronaldinho Gaúcho, ainda com o peso do incidente no aeroporto do Galeão na mente, desceu a escada do avião e respirou fundo o ar úmido. Ele carregava sua mala de mão, agora um pouco desarrumada após a revista agressiva de Diego Silva, e caminhava pelo corredor do aeroporto de Congonhas com o mesmo sorriso que o tornava querido por milhões. Mas por dentro, algo havia mudado. A humilhação no Rio não era apenas um inconveniente. Era um lembrete doloroso de que, mesmo sendo um ícone global, ele ainda podia ser reduzido a um estereótipo por causa da cor de sua pele. Enquanto se dirigia ao evento de caridade, Ronaldinho decidiu que não deixaria aquele momento passar em branco. Ele não queria vingança, mas justiça, não só para si, mas para todos que já enfrentaram o mesmo preconceito nos corredores de um aeroporto ou nas ruas de um país que se orgulha de sua diversidade. No táxi, a caminho do evento, Ronaldinho olhava pela janela, vendo a metrópole pulsar com sua energia caótica. Ele pensava nas vezes em que enfrentou olhares desconfiados ao longo da vida. Quando era apenas um menino em Porto Alegre, chutando bola nas ruas de Vila Nova, já ouvia comentários maldosos de vizinhos que duvidavam que um garoto negro e magrelo pudesse chegar longe. Na Europa, mesmo no auge da fama no Barcelona, lembrava-se de seguranças de boates que o barravam, achando que ele não parecia um cliente VIP. E agora no Brasil, sua terra, onde o futebol é quase uma religião, e ele um de seus profetas, um agente de segurança o tratara como suspeito. Ele pegou o celular e releu a mensagem enviada ao seu advogado Marcelo Lima, um velho amigo dos tempos de Flamengo. Mano, preciso que a gente faça algo.
Não é só por mim, é por todo mundo que passa por isso. Marcelo respondeu minutos depois. Dinho, deixa comigo. Vamos montar um caso sólido. Isso não fica assim. Ronaldinho assentiu para si mesmo, sentindo uma chama de determinação que lembrava os momentos antes de uma final no Maracanã. O evento de caridade era em uma escola comunitária na periferia de São Paulo, um lugar onde as paredes coloridas contrastavam com a simplicidade das ruas de terra ao redor. Ronaldinho chegou com sua habitual energia contagiante, cumprimentando as crianças com apertos de mão e brincadeiras. Ele entregou bolsas de estudo a dezenas de jovens, posou para fotos com famílias orgulhosas e até improvisou uma pelada no campinho ao lado da escola, driblando adolescentes que riam alto a cada finta. Mas, entre uma risada e outra, ele conversava com os organizadores do evento, compartilhando o que acontecera no Galeão. Uma das coordenadoras, Ana Clara, uma mulher de pele morena e olhos firmes, ouviu com atenção. Ronaldinho, isso acontece com a gente o tempo todo, disse ela com um suspiro. Eu já fui parada em aeroporto por parecer suspeita. A diferença é que você tem uma voz que ecoa. Usa ela. Essas palavras ficaram com ele, reforçando sua resolução. De volta ao hotel, Ronaldinho se reuniu com Marcelo por videochamada. O advogado, um carioca de fala rápida e energia incansável, já havia começado a trabalhar. Dinho, a gente vai mandar uma queixa formal para o Galeão, com cópia para a Infraero e para o Ministério Público. Mas não é só isso. Vamos pedir as imagens das câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e o histórico desse tal Diego Silva. Se ele tem um padrão de comportamento, a gente descobre. Ronaldinho, que nunca foi de gostar de burocracia, confiava plenamente em Marcelo. Faz o que precisar, mano. Só quero que isso sirva para mudar as coisas, sabe? Para aquele segurança pensar 2 vezes antes de fazer alguém passar vergonha. Marcelo anotou tudo e prometeu atualizações em breve. Enquanto isso, no Rio, Diego Silva voltava ao trabalho no Galeão como se nada tivesse acontecido. Ele estava convencido de que o incidente com Ronaldinho era apenas mais um dia comum, um em que ele mostrou quem manda. Diego era o tipo de pessoa que se alimentava de pequenas demonstrações de poder. Ele gostava de ver os passageiros baixarem os olhos, responderem com nervosismo, aceitarem sua autoridade sem questionar. Filho de uma família de classe média baixa, Diego nunca superou a frustração de não ter seguido carreira na polícia militar, seu sonho de juventude. O trabalho no aeroporto era o mais próximo que ele chegara de uma farda, e ele o tratava como uma missão pessoal de proteger o espaço de ameaças imaginárias. Seus colegas o descreviam como dedicado, mas exagerado. Alguns, em sussurros nos intervalos, admitiam que Diego tinha um problema com passageiros negros ou latinos, mas ninguém ousava confrontá-lo. Afinal, o Galeão estava sempre sobrecarregado, e Diego, com sua postura intimidadora, era útil para manter a ordem. Mas a queixa de Ronaldinho mudou o jogo. Quando a notificação chegou à administração do aeroporto, assinada por Marcelo Lima em nome de Ronaldo de Assis Moreira, o clima na sala de reuniões ficou tenso. Laura Mendes, a chefe de assuntos internos, leu o documento com atenção, franzindo a testa. Isso é sério, disse ela ao seu vice, João Carlos, um homem calvo que preferia evitar problemas. Não é qualquer passageiro. É o Ronaldinho Gaúcho. Se isso vazar, vai ser um escândalo. João sugeriu uma solução rápida, uma ligação de desculpas, talvez uma carta formal, mas Laura balançou a cabeça. Não é tão simples. Ele está alegando discriminação racial. Isso exige investigação. E se for verdade, temos um problema maior que um passageiro famoso. Laura ordenou a abertura de uma apuração interna. As câmeras de segurança do dia do incidente foram revisadas, e o que elas mostraram era inequívoco. Diego tratara Ronaldinho com uma hostilidade que não aplicava a outros passageiros. Enquanto brancos de terno passavam pela segurança com cheques rápidos, Diego interrogara Ronaldinho por quase 20 minutos, revistando sua mala com uma minúcia desnecessária. A testemunha Mariana Costa, a advogada que ajudara Ronaldinho, foi contatada e deu um depoimento detalhado, descrevendo o tom agressivo de Diego e a calma impressionante de Ronaldinho. O supervisor Marcos, que interveio no final, também confirmou que Diego ignorara ordens para liberar o passageiro, mesmo após a identidade ser verificada. A investigação começou a cavar mais fundo, e o que encontraram foi alarmante. Diego tinha um histórico de reclamações semelhantes, todas arquivadas por falta de provas ou resolvidas com advertências leves. Uma passageira boliviana relatara ser humilhada por Diego por causa de seu sotaque. Um jovem negro de Salvador disse que Diego o acusara de parecer um traficante sem motivo. Até um colega de Diego, um segurança chamado Rafael, admitiu em off
que Diego tinha uma coisa contra negros e estrangeiros pobres. Rafael hesitou em falar abertamente, temendo retaliação, mas a pressão da investigação o fez ceder. Laura Mendes, cada vez mais preocupada, percebeu que o problema não era apenas Diego, era a cultura de complacência no Galeão, que permitia que alguém como ele agisse impunemente. Enquanto a apuração avançava, o incidente ganhou vida própria fora do aeroporto. Um passageiro que gravara parte da cena com o celular postou o vídeo no Twitter com a legenda: "Vergonha. Ronaldinho Gaúcho humilhado no Galeão por segurança racista." O vídeo, embora tremido, mostrava Diego apontando para Ronaldinho e falando em tom agressivo. Em horas, a hashtag Justiça para Ronaldinho viralizou, alcançando milhões de visualizações. Fãs de Ronaldinho, de crianças em favelas a executivos em escritórios, expressavam indignação. "Ele é nosso orgulho. E tratam ele assim?", escreveu um usuário. Neymar, companheiro de Ronaldinho na seleção, tuitou: "Dinho é maior que tudo isso. Chega de racismo no Brasil." Até celebridades como Anitta e Gilberto Gil se manifestaram pedindo responsabilidade. A mídia pegou a história com voracidade. Jornais como Folha de S. Paulo e O Globo publicaram matérias, e o Jornal Nacional dedicou um segmento ao caso, entrevistando especialistas em direitos humanos. Organizações como o Movimento Negro Unificado realizaram protestos pacíficos em frente ao Galeão, segurando cartazes com frases como "Respeito é para todos" e "Ronaldinho somos nós." A pressão pública forçou a administração do aeroporto a emitir um comunicado: "Estamos investigando o incidente com a máxima seriedade e tomaremos as medidas necessárias." Mas para muitos, isso não era suficiente. Eles queriam ver Diego punido e o sistema reformado. Ronaldinho, em São Paulo, acompanhava tudo com uma mistura de surpresa e responsabilidade. Ele não esperava que o caso tomasse tamanha proporção, mas sentia que era sua obrigação usar a visibilidade para algo maior. Ele começou a receber mensagens de pessoas comuns: um motorista de ônibus que fora parado injustamente em um aeroporto, uma estudante universitária que chorara após ser revistada sem motivo. Cada história o tocava profundamente, lembrando-o de que sua luta não era só pessoal. Ele respondeu a algumas mensagens escrevendo: "Tamo junto, vamos mudar isso." No evento seguinte, uma palestra para jovens atletas, ele falou abertamente sobre o incidente, algo raro para alguém que prefere resolver as coisas com um sorriso. "O futebol me ensinou que o drible vence a barreira", disse ele com o microfone na mão. "O preconceito é uma barreira, mas a gente dribla com verdade e união." A administração do Galeão, sob pressão, suspendeu Diego temporariamente. Ele foi chamado para uma reunião disciplinar, onde Laura Mendes o confrontou com as evidências, as imagens, os depoimentos, as reclamações antigas. Diego, inicialmente defensivo, tentou justificar suas ações. "Eu só estava fazendo meu trabalho. Aquele cara não parecia o Ronaldinho. Como eu ia saber?" Mas Laura não comprou a desculpa. "Você tratou um passageiro de forma diferente por causa da aparência dele. Isso não é segurança, é preconceito." Diego saiu da reunião furioso, murmurando que todo mundo estava contra ele. Em casa, ele assistiu às notícias, vendo seu nome arrastado na lama. Pela primeira vez, sentiu o chão tremer sob seus pés. Enquanto isso, Ronaldinho recebia um telefonema de Laura Mendes, que se desculpou em nome do aeroporto e prometeu uma resolução justa. Ele agradeceu, mas foi direto: "Dona Laura, não é só sobre mim. É sobre o próximo passageiro que vai passar por isso. Vocês precisam mudar o sistema." Ela concordou, impressionada com a clareza dele. Após a ligação, Ronaldinho sentou-se no quarto do hotel, olhando para uma foto antiga de sua família, ele, a mãe Miguelina, o pai João, o irmão Roberto. Ele pensou nas lições que aprendeu com eles: nunca baixar a cabeça, mas nunca perder a bondade. Ele sabia que a luta estava apenas começando, mas como em um jogo de futebol, ele estava pronto para o segundo tempo, onde a verdade finalmente viria à tona.